Olá pessoal, eu me chamo Camila Palizotto da Silva, sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFMT Campus de Sinop e hoje eu venho apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa. O tema da pesquisa é Relações entre Pobreza e o Meio Ambiente na Amazônia Legal. Eu tenho como orientador o professor Felipe Ferraz Vasques e a linha de pesquisa em que estou vinculada é Conhecimento, Uso e Conservação dos Recursos Naturais. A pobreza e o meio ambiente são temas interligados e complexos que exigem uma análise detalhada e multidisciplinar. Foi durante a Conferência de Estocolmo, em 1972, que a degradação ambiental foi diretamente relacionada à pobreza pela primeira-ministra indiana Indira Gandhi. No contexto brasileiro, a Amazônia Legal exemplifica essa interconexão, sendo uma região rica em biodiversidade, mas com altos níveis de degradação ambiental, pobreza e vulnerabilidade socioeconômica. O desmatamento crescente na Amazônia Legal, impulsionado por atividades como extração madeireira, pecuária e agronegócio, intensifica a degradação ambiental e agrava a situação da pobreza nessa região. Entre os anos de 2010 e 2022, a Amazônia Legal registrou taxas alarmantes de desmatamento, o qual veio acompanhado de um crescente nível de pobreza, resultando em impactos negativos para o meio ambiente e para a população local da região. Ante o exposto, o objetivo geral dessa pesquisa é identificar as relações entre a pobreza e o desmatamento nos estados da Amazônia Legal no período de 2010 e 2022, tendo como objetivos específicos descrever as principais teorias e conceitos de desenvolvimento sustentável das relações encontradas anteriormente entre pobreza e meio ambiente, avaliar o avanço do desmatamento em hectares no território da Amazônia Legal no período de 2010 a 2022, analisar as variáveis que refletem a condição socioeconômica da população nos estados pertencentes à Amazônia Legal, para identificar como está o nível de pobreza, verificar o efeito do avanço do desmatamento em hectares no nível de pobreza dos estados localizados na Amazônia Legal. Quanto à metodologia, essa pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa, bibliográfica e descritiva. Foram utilizados dados secundários do IBGE, IPEA e INPE. As variáveis utilizadas são variáveis ambientais, socioeconômicas e demográficas. Foi feita a elaboração de mapas de desmatamento acumulado e incremento de desmatamento e está sendo utilizada a estatística descritiva para analisar os dados. Os softwares utilizados são o Microsoft Excel e o QGIS. Resultados parciais. Desmatamento na Amazônia Legal. O desmatamento anual apresentou o padrão concentrado, com os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia liderando em níveis de desmatamento. O ano de 2021 registrou o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos, com destaque para as áreas de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado. Inicialmente concentrado no bioma Amazônia, o desmatamento expandiu-se e intensificou-se para os biomas Pantanal e Cerrado. Pobreza na Amazônia Legal. Entre 2012 e 2022, o ano com maior nível de pobreza foi 2021, em que a proporção de pessoas pobres correspondia a aproximadamente 38,7% da população total da região. A pandemia de Covid-19 levou a uma redução temporária no nível de pobreza em 2020, graças aos auxílios emergenciais, mas os números voltaram a subir em 2021, no qual houve um aumento da proporção da população extremamente pobre, elevando o nível dessa população em 10,7% em um único ano, sendo este considerado o auge para o período estudado. Os estados de Mato Grosso e Rondônia são os estados que possuem a menor média de variação percentual de pessoas em estado de pobreza no período estudado. Maranhão foi o estado que apresentou o maior nível de pobreza entre 2012 e 2022. Até o momento, foram esses os resultados parciais obtidos. Os dados ainda estão em análise para verificar quais as relações entre a pobreza e a degradação ambiental na Amazônia Legal. E essa pesquisa ela visa contribuir indiretamente para todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porém, tem aqueles que serão afetados diretamente, sendo eles os ODS 1, 2, 3 e 15. Obrigada.